Bom, vamos estudar um pouco sobre os argissolos. Os argissolos são solos que são solos minerais não hidromórficos, com horizonte A ou E seguido de B textural de cor avermelhada até amarelada. Eles podem ser eutróficos, que são solos mais ricos, com uma boa capacidade de troca catiônica, uma quantidade e menos ácido. E também de solos distróficos, que são solos pobres, com um maior teor de alumínio, são solos mais ácidos, portanto também menos férteis. Então a gente tem desde solos melhores em relação à fertilidade, a solos mais pobres, mais ácidos, que são solos distróficos. Tem profundidade variável, entretanto, na sua maioria são solos bem intemperizados, são solos profundos, na sua maioria, com alto teor de argila nas camadas B, devido aí à aluviação da argila da camada A, que vai para a camada B. Então, portanto, a camada B tem mais argila que a camada A, e a camada A, então, ele pode apresentar na camada A um teor maior de areia, passando aí de textura média, de textura arenosa, textura média, ou pode ser até também mais argiloso, dependendo aí do grau de intemperismo. O B textural pode apresentar serosidade, devido à sua estrutura, devido à sua formação, ele pode apresentar serosidade, e quando separados os agregados podem apresentar-se em forma de blocos, devido aí ao tipo de argila e ao teor de argila. O horizonte E, que é o horizonte que separa entre o A e o B, o horizonte E geralmente é mais claro que o horizonte A ou B. Então, repetindo, são solos que podem apresentar aí um B textural tanto mais rico, que são os distróficos, ou mais pobre, que são os ricos são os eutróficos, ou os mais pobres são os distróficos. Eles são conhecidos, eles apresentam, por apresentar aí uma nítida diferenciação entre os horizontes A e o horizonte B. Não apresenta aquela graduação que em alguns tipos de solo a gente não consegue observar. Nesse caso não, a gente pode observar aqui na figura que apresenta uma nítida diferenciação entre os horizontes A e horizontes B. E são mais encontrados em paisagens ou relevos acidentados, onde a gente tem um declive maior. Portanto, devido ao relevo, eles podem apresentar uma maior dificuldade nos tratos culturais através de máquinas. Eles são mais suscetíveis à erosão, principalmente devido aí à sua camada A, sempre quando é mais arenosa, depende da característica do solo, mas quando devido a ser mais arenosa e os agregados os agregados serem menos coesos na camada A, pode apresentar são mais susceptíveis à erosão. E apresenta diferença de infiltração nos horizontes. Por exemplo, por o horizonte A ser mais arenoso, a drenagem é maior do que o horizonte B. Portanto, o horizonte A, ele guarda menos água, ele retém menos água por ser mais arenoso do que o horizonte B, que é um horizonte mais arenoso. Então, ele apresenta uma irregularidade na drenagem e na infiltração entre os seus horizontes. Aqui a gente observa os fatores da formação de solo. O horizonte A, ele é bastante temperizado por clima e devido aos organismos, e aí forma, no caso, e com o tempo então vai formando aí os argissolos, com característica importante que é a aluviação do horizonte, das argilas do horizonte A para o horizonte B.
Então a gente vê aqui, olha, a adição e remoção das partículas, do horizonte que vão ajudando aí formar o solo. Está vendo a imagem de um ar de solo, a diferenciação aqui da camada A, mais superficial, de uma cor mais escura ou bruna, e o horizonte B aqui uma cor mais vermelha neste caso, sendo que pode chegar de vermelho até amarelo esse horizonte B, que é o B textural, o B mais característico. E tem o horizonte C também aí abaixo do horizonte B. Bom, a formação do solo, do ar de solo, é um solo derivado de rocha de arenito ou granítica e se forma em áreas de relevo ondulado ou forte ondulado. Como nós falamos, geralmente com um declive mais alto, na região de morros, e por isso é um solo com tratos de máquina, trato cultural, para o uso de máquinas, com arado, gradagem, é mais restrito. São solos, geralmente, são solos podizólicos, ocorrem em praticamente quase toda a região brasileira, sendo muito presente aqui na região norte, na região do Amazonas, que são conhecidos aí, são solos praticamente na região norte do Amazonas, nordeste, noroeste, com muito teor de argila nas camadas superficiais. Então, são os tipos de argissolos. Os argissolos podem ser acinzentados, bruno-acinzentados, amarelo, vermelho-amarelo e vermelho. A gente pode ver que a variação de cor é muito grande, então a gente não tem como definir muito o argissolo pela cor, é mais pela característica textural. A gente vê aqui onde ocorre cada tipo de argissolos, sendo que os argissolos amarelos apresentam aqui uma quantidade bem maior do que os outros. Depois a gente tem os argissolos vermelho-amarelos, que uma quantidade um pouco mais, logo um pouco menor do que os argissolos amarelos, e uma quantidade menor aí dos argissolos vermelhos, que são os argissolos eutróficos, os argissolos mais ricos, a gente corre em uma quantidade menor, principalmente aqui um pouco na região sudeste, na região centro-oeste também tem um pouco, e na região sul um pouco aí dos solos, os argissolos vermelhos, em bem menos quantidade. Os argissolos amarelos são minerais bem drenados, profundos, pobres em ferro. O ferro, inclusive, apresentaria uma cor mais avermelhada. No caso, o amarelo tem menos ferro, por isso do amarelo, ou mais amarelos na maior parte dos 100 centímetros do horizonte B. Ele é comum nos platôs litorâneos e na Amazônia. Já os argissolos acinzentados, que ocorre aí na maior quantidade, são solos com cores acinzentadas na maior parte dos 100 centímetros do horizonte B, o qual tem a sua parte superior escurecida e ocorre nas áreas da rede de clima subtropical. Já os solos vermelhos, ele tem, no caso, teores maiores de ferro, e ocorre aí na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B. A gente observa que sempre o horizonte B é utilizado aí para verificar, para classificar os solos. Então, a gente tem alguns tipos de argissolo vermelho. A gente tem o argissolo eutrófico típico. Típico, a gente fala típico quando ele não apresenta na camada, ele já só apresenta na camada as características daquele solo, não apresenta outros solos. Por exemplo, dentro da camada B textural não apresenta a característica de latossolos, ele apresenta apenas a característica de argissolos, a gente fala que são argissolos típicos.
Nós temos também um tipo de argissolo vermelho, que é o eutroférrico, que é um eutrófico rico em ferro, são solos mais ricos, mais com boa fertilidade. O solo eutroférrico câmbico é de troca, né? De troca de argila. A gente tem também o eutroférrico abrupto. Tem o eutroférrico, então a gente tem o eutrófico típico, a gente tem o eutroférrico câmbico e o eutroférrico abrupto, são os exemplos aí de argissolo vermelho. A gente tem também o argissolo vermelho amarelo, são solos vermelhos amarelados e amarelo avermelhadas que não se enquadram aí naquela classificação anterior de solo de argissolos vermelhos. A gente tem o argissolo vermelho e amarelo, que tem teores de óxido de ferro normalmente menores que 11%. Os argissolos vermelhos têm um teor mais elevado de óxido de ferro. Os argissolos menores que 11%. Eles são profundos a pouco profundos, moderado e bem drenados. Bem drenados, aí a gente pode ver a diferenciação característica da camada A, da camada E, a camada E mais clara, que é a camada A e B, que é uma das características aí dos argissolos, que apresenta a camada A mais claro que a camada A e B, não é? O interessante é que os argissolos, eles podem se confundir algumas vezes com nitossolos. Entretanto, os argissolos são mais drenados, são mais desenvolvidos, característico de regiões úmidas e tropicais, são solos mais pobres, os argissolos. Os nitossolos já são solos mais ricos, tem uma atividade CTC mais alta, mas a coloração, algumas vezes, as características físicas podem se assemelhar um pouco aos argissolos, porém, quimicamente, são solos bem diferentes, no caso, os nitossolos, não é? Então, a gente vê aqui uma camada no argissolo, a camada E, diferenciando aí a camada B da camada A, pode apresentar uma coloração mais clara. A camada A é mais escura devido à matéria orgânica, entretanto, é mais arenosa também, menos argilosa do que a camada A e a camada B. A camada E é uma camada de transição do A e do B, apresenta uma coloração mais clara, porém já com bastante aluviação aí da argila para a camada B. A camada B é mais escura e tem uma quantidade maior aí de argila. Então, os tipos de argissolo, eles podem ser eutróficos, que são solos mais ricos, não é? São solos com uma CTC mais elevada, uma alta atividade de troca catiônica. E a gente tem também os solos distróficos, que são solos mais pobres, mais intemperizados, com maior teor de alumínio, mais ácidos, menos férteis, não é? E tem os solos álicos. Os solos álicos são solos com maior teor de alumínio. Os solos distróficos, então, são solos mais pobres, né? São solos que possuem mais de 50% de sua capacidade de troca catiônica ocupada por hidrogênio, por isso são solos mais ácidos, e alumínio, portanto são solos menos férteis. E tem alguns exemplos aqui de solos, as características de solos distróficos. Nós temos os argilossolos eutróficos, que são solos que possuem mais de 50% de sua capacidade de troca catiônica ocupada por bases, no caso cálcio, magnésio e potássio, que são as bases cálcio, magnésio e potássio. Sendo, portanto, solos mais férteis, isso influi favoravelmente no crescimento radicular. A gente pode ver aqui um solo eutrófico, com bastante raízes, uma coloração mais avermelhada também, né? Que tem aqui bastante óxido de magnésio e de ferro. Produz aí a gente pode ver que os solos distróficos são solos mais claros.
Ok? E nós temos também os solos álicos, os argissolos álicos, que são um indicativo da saturação por alumínio, com bastante alumínio. É uma característica indicada no horizonte B ou então no horizonte A, o que influi negativamente no crescimento radicular. Pode ver que as raízes, pouca raiz aqui, principalmente no horizonte A e no horizonte E e B, não é? O radicular por bloquear a divisão celular. Quanto à drenagem e armazenamento, os argissolos, a água flui continuamente através do corpo da planta e deixa os estômatos via transpiração e entra pelas raízes. Então, quanto à drenagem, só lembrando aqui, os solos eles possuem uma drenagem diferente, irregular entre os horizontes. Tem horizonte que tem uma drenagem maior, mas que é o tipo horizonte A, é uma drenagem maior, entretanto, não consegue reter por muito tempo a água. Já o horizonte B tem mais argila, então a drenagem é mais lenta do que o horizonte B. A, porém, consegue reter aí uma quantidade maior de água. Entretanto, como as raízes ficam, principalmente aí na superfície A, não é, do solo do horizonte A, elas têm a sua disponibilidade menos água do que teriam se elas tivessem aí uma quantidade maior de argila. Capacidade de drenagem e armazenamento, então, o horizonte A e B. A e E, a drenagem é rápida, já no horizonte B, a camada de impedimento de água e maior retenção da mesma, devido à quantidade de teores maiores aí de argila. No horizonte B textural, a gente tem um sistema radicular pequeno, porque devido à menor quantidade de água no horizonte A e devido aí à barreira das argilas no horizonte B. Então, temos um sistema radicular pequeno. O horizonte B profundo, a gente tem um sistema radicular mais profundo. Então, quando a gente tem um horizonte B superficial, o horizonte B curtinho, a gente tem aí uma quantidade menor de raízes. A gente tem um sistema radicular, são plantas, as plantas envolvem um sistema radicular pequeno. Quando a gente tem um B mais profundo, a gente consegue aí desenvolver mais, as plantas conseguem desenvolver maiores raízes e apresentar um sistema radicular mais profundo. Os perfis e horizontes. O perfil de um argiloso pode ser formado por 3 horizontes, sendo então o horizonte A, que é o superficial, com maior teor de matéria orgânica, também mais arenoso, não é? Mais escuro. A gente tem então o horizonte E aqui bem característico, onde é um horizonte mais claro que o horizonte A e o horizonte B, porém também é um horizonte mais rico com maior teor de areia. A gente tem um B mais argiloso, um B textural mais argiloso, de coloração aí mais escura. O gradiente textural é a relação da porcentagem de argila do horizonte B em comparação com o horizonte A. A textura do argiloso é arenosa no horizonte A e muito argilosa no horizonte B, devido aí à aluviação da textura da argila do horizonte A para o horizonte B. O horizonte A é uma camada rica em humus, que consiste em material orgânico parcialmente decomposto e misturado com quartzo. O horizonte E é um horizonte eluvial empobrecido de partículas de dimensão argilosa devido à sua migração. A argila migra do A e do E para o horizonte B, então. Encontram-se geralmente logo abaixo, sob o horizonte A. A gente observa aqui a mudança textural abrupta que ocorre entre os horizontes.
e a profundidades variadas. Tem alguns que é mais profundo e outros é menos profundo. Observa de cá que o horizonte E é bem mais raso do que na figura à esquerda. O B textural. O horizonte B textural recebe esse nome devido ao incremento no teor de argila, tornando a textura desse horizonte mais argilosa do que a do horizonte imediatamente acima. Então a gente vê o B, ele tem maior quantidade de argila, ele apresenta também por isso uma coloração mais escura, é capaz de reter uma quantidade maior de água do que os horizontes imediatamente acima deles. Os pontos positivos do argissolo são a irrigação, os horizontes E e E apresentam alta velocidade de infiltração e o horizonte B é rico em argilas e possui ótima capacidade de retenção. Então, o horizonte A e E apresenta uma boa drenagem, uma velocidade de infiltração, então isso facilita aí os tratos por por arados e grades, os tratos culturais, tá? Enquanto o horizonte E apresenta uma boa retenção de água. Isso são pontos positivos para a agricultura. Já os pontos negativos, que são solos muito velhos, muito intemperizados e a maioria de baixa fertilidade. Eles precisam ser corrigidos e adubados para melhores rendimentos agrícolas. Os problemas são problemas relativos à erosão, que são solos facilmente erodidos. Problemas sérios de erosão são verificados argissolos devido à grande diferença da textura entre os horizontes A e B, sendo tanto maior o problema quanto maior for a declividade do terreno. Então, quanto mais íngreme for o terreno, maior a erosão. Os argissolos e seu manejo, eles apresentam limitação devido à baixa, quanto ao manejo, a baixa CTC, a alta acidez do solo, a baixa reserva de nutrientes, o aumento da fração de argila em profundidade nas camadas A e aumento da fração de argila em profundidade na camada B, no caso, né? O adensamento e a compactação aí na camada B devido ao acúmulo de argila. As práticas de manejo é necessário, na sua maioria, com solos, lembrando aqui dos solos distróficos e alinos, não é? A gente tem que fazer sempre a calagem, a correção por calcário, a adubação, subsolagem e drenagem. Subsolagem por causa aí do adensamento da compactação e promover a drenagem do solo. A gente vê aqui o exemplo de uma máquina fazendo a calagem, um subsolador. Então, esse aí é o nosso resumo de solos argissólidos, do argissolo.